Hoje nós vamos estudar sobre uma lição muito interessante. A lição 12 fala o seguinte, o título: Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Aí a gente pensa, benefício da provação. Tem benefício na provação, amém? A gente precisa entender isso. É extremamente importante, extremamente necessário e é algo que todos nós vamos passar. A palavra de Deus contando nos evangelhos, falando sobre Jesus, diz que antes de iniciar o ministério ele fez um jejum de 40 dias no deserto e depois disso ele foi tentado pelo diabo. Foi provado. Irmão, se Jesus foi provado numa situação extrema, quem somos nós para falar, não, a gente não vai precisar passar por isso. A gente vai passar por isso. Mas a palavra é exatamente essa, vai passar. Amém? Vai passar, a gente não vai permanecer nisso. Tudo na vida passa. Se você teve chateado, com muita raiva em algum momento da sua vida, agora talvez você não está mais, você já passou. Há um momento que acontece algo que fica euforicamente, você fica todo cheio de alegria e feliz, mas também, passa, sentimentos e situações passam. E o que permanece, aquilo que realmente é eterno, aquilo que permanece é aquilo que principalmente, a maioria das vezes, vem de Deus. É o que vai acontecer depois dessa vida, isso é o que permanece. Então a gente precisa focar a nossa atenção naquilo que realmente permanece. Tem pessoas que gostam de dizer, o importante é o que importa. É mais ou menos por aí. Tem muitas coisas ruins e difíceis, mas o importante mesmo é aquilo que a gente tem que focar a nossa atenção, porque isso é o que vai importar no final das coisas. Abra sua Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A nossa lição já traz como texto de referência. Tiago 1, 12. Tiago é um livro muito interessante. Recomendo que todos leiam a Bíblia toda, mas o livro de Tiago é muito interessante. Porque apesar de sermos pessoas que têm fé, nós somos pessoas que acreditamos em algo maior, em algo que às vezes a ciência não explica, em coisas que são maiores do que a lógica, mas o livro de Tiago, ele traz tudo muito pro físico, muito para a ação, para a atitude, para algo que eu e você precisamos fazer como cristãos. E isso é extremamente importante. No versículo 12 aí de Tiago 1, ele fala o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Ele fala, olha, bem-aventurado você e eu, porque todos passamos. Mas quando a gente passa e é aprovado, a gente recebe um benefício do Senhor. Que a gente entenda isso. Tiago, capítulo 5, está pertinho aí. Versículos 8, 10 e 11. Diz o seguinte: Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vamos para o versículo 11 agora. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém?
Glória a Deus. Aqui Tiago está comentando sobre Jó, que foi um homem que passou por muitas situações extremas, muitas situações complicadas, difíceis. Jó foi um homem extremamente provado e, graças a Deus, aprovado. Ele passou por situações muito complicadas. A nossa revista ele vai trazer reflexões sobre o que Jó passou, sobre as dificuldades que ele passou. E a gente tem vários trechos indicados pela revista, mas eu gostaria de ler alguns em específico. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 8. Eu tenho certeza que todo mundo sabe, mas Jó fica antes de Salmos. É porque às vezes não é tão falado, tão citado, né? Mas o livro de Jó é extremamente instrutivo, ensina muito, muito. E às vezes a gente vê situações que a Bíblia fala e dá exemplos para nós e a gente pensa, poxa, nossa, aconteceu, né? Que coisa difícil. Tente se colocar na pessoa de Jó, tente entender como se fosse você passando por isso. O pastor Cláudio Duarte, ele gosta de falar, né? Quando Maria foi, né, gerir o Filho de Deus pelo Espírito Santo, ele fala, como é que você conta isso para o José, noivo dela? José, ela chega, né? José, estou grávida do Espírito Santo. Eu falei, quem que é esse cara? Falou, olha, a gente lê e pensa, poxa, né, que coisa complicada, e pronto, fica por isso mesmo. Não, imagina se fosse você, imagina se fosse com você, o tanto que é uma situação extremamente complicada. Se fosse a sua noiva, se fosse com você, mulher, né, como você explicar isso para o seu noivo? Seria um negócio extremamente complicado. Às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente lê muito superficial, como se fosse apenas uma historinha para ilustrar alguma coisa. Não, irmão, é real. Entenda como se fosse com você. Como isso te afetaria, como isso alteraria a sua vida, o que isso pode modificar, te ensinar, o que a gente pode aprender com isso. Entenda dessa maneira. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 8, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava, é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, estive rodeando a terra, passeando por ela. Você observou bem meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Vamos ler só até aqui. A Bíblia traz um relato rápido de quem era Jó. Um homem rico, fala que era o homem mais rico do Oriente. Naquela época, né, muito antigamente,
Oriente era o centro da Terra, só existia lá. O Egito, aquelas áreas ao redor. Se ele era o homem mais rico do Oriente, ele era o homem mais rico do planeta. Não existia riqueza no restante do planeta até então. Então Jó foi o homem mais rico na época dele, mais poderoso que existiu na época dele. E a Bíblia fala que ele era temente a Deus. Em todos os momentos ele se preocupava com Deus, o que Deus pensava, em não pecar. A Bíblia fala que ele se desviava do mal. Irmão, se desviar do mal, não é que o mal não batia na porta dele. Ele via o mal e desviava. Poxa, ali não vai dar certo, esse trem não é de Deus não. E desviava. Ele tomava atitudes para não pecar contra Deus. Isso é extremamente importante. Na nossa vida a gente passa por isso o tempo todo. Todo dia, diz uma estimativa aí que a gente faz entre 400 e 800 escolhas todos os dias. Desde eu vou escovar o dente, não vou, o celular despertou, vou desligar ele agora ou vou deixar no soneca para tocar mais um pouquinho daqui 5 minutos? Todas as decisões simples, até as mais complicadas, né? Vou chegar no trabalho na hora ou vou atrasar? Vou xingar meu chefe ou não? Ah, ninguém gosta dele mesmo, vou falar mal dele. A gente toma muitas decisões todos os dias. E todas essas decisões trazem uma consequência. Tudo. A palavra de Deus fala até o seguinte, fala, olha, não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem plantar, ele vai colher. Homem e mulher, tá? Às vezes eu brinco em casa, eu falo alguma coisa, né? Não, porque a Bíblia fala, né, do homem e tal. Aí a Clarinha, então é só homem, né? Fala, não, homem ser humano, tá bom? Mulher também, se preocupe com o que Deus pensa do que você está fazendo. Ele se importa e Ele está vendo tudo. Então, tome cuidado com isso. O interessante dessa parte que a gente leu aqui é que a palavra de Deus fala que Deus estava se reunindo. Foi ter uma reunião lá no céu. E os anjos tudo se reuniram. E de repente entrou alguém lá junto, Satanás. E aí Deus olha e fala, o que você está fazendo aqui? Por que você apareceu aqui? Estava vindo aonde? Ah, estava lá na terra passeando. E aí Deus, do contrário do que a gente imaginaria, saia daqui, seu condenado miserável. Não, Deus olha para ele e fala, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus. Irmãos, Deus um parêntese antes. Jesus, sempre que falava com Deus, chamava de Pai. Sempre que Jesus ia orar, ele falava, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Pai, abençoa a gente. Pai, ajuda a multiplicar essa comida. Pai, Pai, Pai. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. E Jesus, o único que estava com o Pai e veio até aqui. Depois voltou, mas todos nós, o caminho é daqui para lá. Jesus estava lá e voltou para cá e depois foi de novo. E depois vai voltar e vai levar a gente. Mas o que eu quero dizer é que a gente fala o que a gente conhece, certo? Eu não posso ficar falando, contando história daquilo que eu não sei. Eu não fico inventando coisa da minha cabeça. Eu falo do que eu conheço, do que eu experimentei, do que eu vivi. Jesus vive e viveu, está lá no céu desde que existe céu, desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo, Deus está lá e Jesus com ele, amém? E Jesus veio para cá para nos ensinar como viver, como passar pelas dificuldades, como enfrentar e como superar. E quando Jesus ia falar com Deus, nosso Pai, ele sempre falava Pai, ele sempre orava e falava Pai, Pai, Pai. Entenda uma coisa, Pai é aquele, ou pelo menos deveria ser, aquele que dá a vida pelos seus filhos, né? Para proteger. Talvez você não teve pai presente na sua criação, e aí quando a gente fala de pai na Bíblia, fica tão complicado de você entender, fala, poxa, eu não consigo ver Deus dessa maneira, porque eu não tive um pai assim. E é por isso que Satanás tenta tanto destruir a família.
Porque senão a gente não tem referência de família enquanto a gente está crescendo. Quando a gente lê a Bíblia e vê Jesus falando, chamando Deus de pai, aí você pensa, poxa, a experiência de pai que eu tive foi péssima, me abandonou quando era criança, largou minha mãe, sumiu, seja lá o que for que tiver acontecido que não foi bom, a gente entende da maneira errada, porque infelizmente a gente não pode confiar, né, no ser humano. A própria palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Mas o projeto de Deus é que o pai não fosse assim, nenhum pai. O projeto de Deus é que a família fosse algo unida e que sempre se protege, que se ama, que cuida uns dos outros. Esse é o projeto de Deus. Foi assim que Ele criou desde o início. Então, se você não teve uma referência muito boa de pai, tenta entender que o nosso pai que está no céu é completamente diferente da referência que você tem. Ele realmente é alguém que mandou o seu filho primogênito e unigênito, o único criado diretamente como filho, para morrer por mim e por você. Sabe, isso é algo que um pai faria, né? Tem uma foto que fica na internet e você vê, né, um pai de um lado, a mãe do outro e a criança no meio. Cada um está segurando na mão da criança. Só que um pai está com um pé calçado, o outro descalço. Aí a mãe com um pé calçado, o outro descalço também. E os dois pés que estão faltando no pai e na mãe estão na criança. Sabe, Deus, graças, né, a Ele mesmo, não falta recurso a Ele. Mas o que Ele precisar te dar, Ele pode. O que você precisar para crescer, para desenvolver, Ele pode te dar. Não vai deixar faltar nada. A não ser que seja parte do propósito dEle, que sempre é algo maior do que o que a gente pode ver. E esse é o principal ponto da nossa lição. O passar por provações, o passar por dificuldades, não quer dizer necessariamente que você está em pecado, que você está em falha, que Deus esqueceu de você. Não. Às vezes Deus quer te levar para um próximo nível, mas você ainda não está pronto. Você precisa passar por algo diferente. Você precisa amadurecer mais, você precisa crescer mais, você precisa desenvolver mais. Você precisa ter mais resistência, mais força, mais fé. Sabe, Pedro chegou em Jesus e falou, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus olhou para ele e falou, Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. E a Bíblia conta que quando Jesus foi preso, na 3ª vez que Pedro negou, né? Não conheço esse daí não. E o galo cantou, tem um dos evangelhos, só um. Fala que naquele exato momento Pedro estava olhando para Jesus e Jesus estava olhando para ele, bem nos olhos. Imagina a dor no coração. Poxa, eu acabei de falar que morreria junto com você e estou aqui mentindo, dizendo que eu não te conheço, com medo do que pode acontecer comigo. Isso doeu demais. A Bíblia fala que ele saiu chorando amargamente, irmão. Chorar amargamente é um negócio desesperador. Deve ter sido muito terrível. Aí você pensa, poxa, e Jesus precisava dar uma patada dessa nele? Não, você vai me negar 3 vezes hoje. Irmãos, depois que isso aconteceu, Pedro foi um dos maiores espalhadores da palavra de Deus. Esse homem se reergueu das cinzas como uma fênix, levou o evangelho para lugares que nunca pensou que levaria. Mas ele teve que passar por uma amargura muito grande, ele teve que passar por uma dor no coração muito grande. Mas Deus, o nosso Pai, sabia que ele ainda não estava pronto. E por isso doeu, por isso teve que doer, por isso teve que dar uma apertadinha. Por isso que Jesus deu uma cutucada, não foi na maldade, foi para melhorar. Sabe, a gente que é pai, né? A gente fica dando umas cutucadas nos filhos da gente, às vezes. Mas a gente quer que melhore, a gente quer que desenvolva, a gente quer que eles aprendam a pensar. E é isso que Deus faz com a gente. Ele quer que a gente desenvolva, que a gente cresça, que a gente nunca deixe de reconhecer a nossa dependência em Deus, mas deixe de ser criança espiritual. Quer que a gente cresça, que a gente seja
Homens e mulheres de Deus. Pessoas em quem ele pode ter tranquila confiança de virar até para Satanás e falar: você viu meu servo ali, ó? Desvia do mal, íntegro, reto. Aquele ali, faltou falar, eu ponho a mão no fogo. Na verdade, Deus não falou, mas agiu como se fosse. A palavra de Deus continua dizendo que nesse diálogo, Satanás fala: poxa Deus, servo íntegro, você dá tudo para ele. Se abençoou demais. Sabe, Satanás ainda reclama. Uma coisa legal desse trecho é que Satanás fala, eu não consigo nem chegar perto do que ele tem, porque a sua proteção não deixa. Olha o tanto que é importante ter um contato com Deus, irmão. A proteção de Deus sobre nós e tudo que a gente tem. Isso é algo maravilhoso demais. E aí Deus fala, então tá bom, faz o seguinte, eu permito, pode ir lá e tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. E Satanás vai e começa a tirar tudo que a gente leu. Camelo, cavalo, burro, zebra, seja lá o que for. Tudo que ele tinha, servos, tudo. E ele vai perdendo tudo. Ele vai perdendo tudo. Ainda está aí, né? Jó 1, abre no versículo 20. Jó capítulo 1, versículo 20. Deus permite que Satanás tire tudo. Os filhos, todos os filhos dele, os 10 filhos morrem. Ele perde tudo que ele tinha. Tudo. É tão complicado, triste. Se você ler desde o início, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas a palavra de Deus conta que um servo chega e começa a dar a notícia. Não, vieram o povo lá da terra, não sei de onde, veio e matou todo mundo, e só sobrou eu para dar a notícia. E fala que antes que eles terminassem de falar, chega um outro. Não, que eu estava lá nas plantações, e veio um povo lá também, não sei de onde, destruiu tudo, matou os bois, os jumentos, e matou os outros servos, só sobrou eu para dar notícia. E fala que antes que eles terminassem, chegou um outro, e também começou a dar notícia ruim. Não, seus filhos tudo morreu todo mundo, só sobrou eu para dar notícia. E aí no fim disso tudo, versículo 20, fala o seguinte, olha, ao ouvir isso, Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou o manto, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmão, isso aqui é uma coisa profunda, é algo lindo, e é algo que eu não sei se eu daria conta de fazer. Perder tudo, perder os filhos, perdeu a riqueza, se reconstrói, irmão, mas perder os filhos morreram, e tudo de uma vez só. E ele olha assim e fala: olha, eu vim nu para esse mundo, eu não tinha nada, Deus me deu tudo, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí um negócio complicadíssimo, né? Às vezes a gente está dirigindo o carro, alguém te dá uma fechada, você já quer mandar o rapaz ir para o céu. Olha a diferença, irmãos, do nível. Jó passou por uma situação que não sei se a gente sobreviveria. E às vezes você está na fila, o povo gosta de falar, né? Quem é fulano na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Irmão, se alguém furar a sua fila do pão, você está lá um tempão esperando alguém, eu estou com pressa, e fura bem na vez que você vai pegar o pão. O que você quer fazer com essa pessoa? Aí você fala, quem sou eu na fila do pão? Quem é o outro na fila do pão? Irmão, não importa quem seja, você vai querer dar uma conversa com essa pessoa, você vai querer abençoar ela. Você vai querer pedir para Deus, promove ela anjo hoje, e eu vou ser o anjo da morte que vai ajudar a alma dela a ir para o céu. Dá vontade de fazer umas coisas assim. Irmão, a gente precisa entender que, infelizmente, para servir a Deus, infelizmente, no ponto de vista do mundo, às vezes a gente tem que parecer otário, às vezes a gente tem que parecer bobo. O mundo olharia e fala, eu não vou levar desaforo para casa,
Mas a palavra de Deus, Jesus ensina que se tomar um tapa no rosto, você tem que dar a outra face. E aí você fala, mas isso é muita burrice fazer um negócio desse, o mundo é dos espertos. Irmão, a gente não é desse mundo. Amém? A gente não é desse mundo. A gente está passando por aqui. Uma hora esse mundo acaba. A gente vai embora. Lembra que eu falei que o importante é o que importa? O que é o mais importante? É o que fica, é o que permanece. Essa vida vai passar. O que vai permanecer? É o que vem depois. E outra, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Essa frase está na Bíblia. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Como a gente leu aqui, na verdade eu só comentei, mas está no capítulo 1 de Jó. Satanás reclama com Deus, fala, eu não consigo encostar em nada que é dele, porque o Senhor protege tudo. Irmão, a proteção de Deus é muito mais importante do que o povo olhar e falar, não, fulano ali morro de medo, né? Porque ali não leva desaforo para casa. E com Deus a sua conta está no vermelho. E aí, parece o bambambam andando por aí, para os vizinhos, para a família. Mas com Deus, Deus olha assim e fala, meu filho, eu queria tanto que você agisse diferente. Não resolve, irmão. O importante é o que permanece. O que vai permanecer na sua vida? A bênção de Deus. Que seja assim, né? Amém, não ouvi nenhum amém. A bênção de Deus, né, irmão? Amém, que seja isso. A bênção de Deus. No título 1, fala o seguinte, Jó, um homem aprovado por Deus. A gente já comentou, né? Deus olhou e falou, isso aqui me orgulha. Só tem, pelo menos eu consigo lembrar agora, só 2 momentos onde Deus fala, né? Fala, esse daqui é meu filho, que eu tenho muito orgulho. Deus falou isso para Jó e para Jesus. Ela falou de Jó, né? E para Jesus. Olha o nível, irmão. Aí você fala, às vezes a gente comenta de Jesus, o povo fica, mas Jesus era filho de Deus, ele era um homem. Irmão, a Bíblia fala que Jesus era um homem, igual a mim e você, guiado pelo Espírito Santo. E depois que ele voltou para o céu, ele falou, vou enviar o Consolador. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Ou seja, o que Jesus tinha, o que ele fez, o como ele agiu, o guia espiritual, vamos dizer assim, que estava em contato com ele o tempo todo, dando a direção, está aqui disponível para todos nós, para mim e para você. O Espírito Santo de Deus está aqui, está em você. Então, não pense que o nível está muito diferente, não. É alcançável por todos nós. É difícil, não é fácil, mas está ao nosso alcance. Amém? Glória a Deus. No item 1.2 fala que Jó era um homem íntegro. No 1.3 fala o seguinte, Jó, um homem depurado pelo fogo. Por quê? Não lemos essa parte, mas depois que Satanás tira tudo que Jó tinha, ele volta lá no céu e fala, ai Deus, aí Deus fala, e aí, como é que foi o resultado? Ele continuou adorando o Senhor, né? Não errou não, mas também só não deixou eu encostar nele, ele ainda está protegido. Aí Deus falou, não, então tá bom, faz o seguinte, vai lá, toca nele, mas não tira a vida não. E aí Satanás volta todo feliz, vamos sacanear. E aí volta e vai perturbar Jó mais um pouco, e aí tira a saúde dele. A Bíblia fala, eu anotei aqui, quer dizer, eu sublinhei, na verdade, no item 2.3 cita, fala, olha, Jó teve insônia, feridas dos pés à cabeça, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia,
pele enegrecida, escureceu a pele dele toda, parecendo que estava morto, né, ou morrendo. Tumores malignos da cabeça aos pés. Fala que Jó ficou irreconhecível. Os amigos dele, quando ficaram sabendo que Jó estava doente, foram visitar. Está na Bíblia isso, irmão, lá. Aí diz que quando eles chegaram e viram Jó, pensaram, né, a gente vai lá consolar ele, né, porque isso vai passar. Mas que quando eles chegaram e viram o estado que ele estava, eles não conseguiram falar nada. Sentaram e choraram. Esse foi o nível de situação que Jó ficou. E dentro disso tudo ainda, Satanás recebeu autorização para perturbar ele em várias áreas. No item 2, frisa aqui no 2.1, como ele teve um ataque sobre as finanças dele, que ele perdeu tudo, né? Imagina, o homem mais rico do Oriente, mais rico do mundo num dia, no outro dia ele não tinha nada. Nada mesmo. Não foi morar embaixo da ponte, não tinha ponte naquela época. Não tinha nada, ele perdeu tudo. Ataque sobre a família. Aí você fala, que família? Morreu todo mundo? Não, não morreu todo mundo não. Inclusive, eu gosto de comentar sobre esse detalhe. Sempre brinco quando eu estou conversando com algum conhecido sobre isso. Porque quando Deus fala para Satanás, fala, olha, pode tocar nele, mas não tira a vida. E Satanás matou os filhos de Jó, mas não tocou na esposa dele. E aí você fala, poxa, aonde que a esposa foi citada na Bíblia? A esposa foi citada quando Deus falou, não toca nele. Sabe por quê, irmãos? Se a gente lê na Bíblia, fala que quando a gente se casa, se torna uma só carne. Uma só. Casou, virou uma. Quando Deus permitiu que Satanás mexesse em tudo na vida de Jó, falou, não toca nele, não tira a vida dele, a mulher também não pôde ser tocada. Às vezes a gente não entende isso, porque a gente vive muito com a cabeça nesse mundo aqui, que considera tudo descartável, casamento descartável, relacionamento descartável. Para Deus não é assim. Inclusive, quando Jesus foi questionado, depois você pode ler, senão foge muito do tema, mas quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, ele falou, olha, não foi assim que Deus criou. E aí eles, não, mas é porque Moisés permitiu. Aí Jesus falou, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Irmão, nosso coração é muito duro, orgulho. Dureza do coração é orgulho. Muito dos problemas, e não é só do casamento, não. Muito dos problemas, você tomar um tapa na cara e dar o outro lado, envolve orgulho. Você não questionar alguém que te fura a fila do pão, é orgulho, né? Seu orgulho fica ferido, você fala, poxa, que é isso? Né? Como que faz um negócio desse comigo? Mas se a gente não alimentar o orgulho e alimentar mais o Espírito de Deus dentro de nós, a gente consegue vencer muitas dificuldades, se não todas. Não estou falando que eu sou super crente não, viu, irmão? Também erro muito. Preciso melhorar muito. Preciso muito mais do Espírito de Deus na minha vida. Mas nós estamos todos aqui numa caminhada para a santificação. Uma vez me questionaram, abrindo outro parênteses, dentro do parênteses. Uma vez um conhecido falou, vi uma foto da igreja lá, mas fulano está lá, fulano tem a vida toda errada, o que está fazendo na igreja? Eu falei, a igreja não é lugar para gente perfeita, é para quem está querendo melhorar. Eu falei, ela está procurando melhora, ué. Eu estou lá procurando melhora, eu falei, também não sou perfeito, não. Se você quiser ir também, está bem-vindo. Que a gente entenda isso. Irmãos, e outra coisa, entenda também. Você casou, virou uma só carne, tá? Uma só carne. Quando Deus falou para Satanás não tocar em Jó, a esposa dele não foi tocada também. Todos os filhos de Jó morreram, a esposa não.
Ficou lá. Não vou falar firme e forte, porque ele passou uma dificuldade terrível. Inclusive, aqui fala no item 2.2, né, que fala o ataque que a família causou em Jó. Quando Jó passa por todas essas situações, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu tudo que tinha, virou uma ferida de cima e embaixo. A mulher dele olhou para ele, está lá na Bíblia, irmão. Jó, capítulo 1, fala aqui do 18 e 19. Fala como se não bastasse, a mulher dele também não teve forças. E ela fala, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Você creu nesse Deus a vida toda e agora está passando por isso? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E aí Jó fala, você está doida? Você está falando igual uma louca. Não é assim não. Irmãos, ter uma força para resistir todos os problemas é um negócio, vai além talvez das forças humanas. É por isso que a gente precisa focar no que é permanente, no que não muda, no que é eterno. Foca em Deus. Busca forças em Deus. Busca energias, busca sabedoria, busca direção em Deus. Sem Deus estar no coração ali de Jó, ele não ia conseguir fazer isso também não, irmãos. Agora, uma coisa complicada que a revista também fala, é que quando os amigos de Jó chegaram, não deram conta nem de abrir a boca para consolar ele. Tipo, meu Deus, esse trem está pior do que eu imaginei. Isso aqui não sai daqui não, vai morrer mesmo. Só chorar. Depois de um tempo, eles criaram coragem e começou a conversar com Jó. E aí cai numa coisa que a gente faz muito. O quê? Eles chegaram em Jó e falaram, poxa, você sempre foi um cara reto, você sempre foi um exemplo para nós, você era professor, você ensinava as pessoas. Que pisada foi essa que você fez para você estar onde está, irmão? Aonde que você pecou desse tanto para Deus castigar você desse jeito? E ele falou, não pequei em nada. E eles, não, para de mentir. Para de mentir, olha a sua situação. Fala a verdade logo, reconhece, pede perdão para Deus. Aí ele fala, eu queria que Deus aparecesse aqui e falasse para mim aonde que eu errei. Porque no que eu conheço, no meu entendimento, não errei nada. E irmãos, às vezes a gente tem um péssimo hábito, a Bíblia já fala, não julgueis para não ser julgado. Aí às vezes a gente ainda dá uma julgadinha. Só de leve, né, pastor? Dá uma julgadinha de leve. Vê alguém passando por uma situação complicada, de repente, do nada, sei lá, irmão, comprou um carro zero, está todo feliz. Comprei um carro zero, sonho da minha vida. Em vez da gente cumprir o que a Bíblia fala, ficar alegre com os que se alegram, o irmão, sei lá, acontece alguma coisa, bate esse carro. Aí o que as pessoas vão falar? Sei lá, né? Vai que esse dinheiro para comprar esse carro aí era roubado. Vai que ele estava no serviço, lá passando a mão no dinheiro do patrão. Vai que ele enganou alguém. Vai que ele fez uma maracutaia. Isso aí é castigo de Deus. Irmão, quem somos nós para falar isso? Primeiro, porque a gente não tem consciência de tudo que acontece para saber se realmente estava certo ou estava errado. Segundo, que a palavra de Deus está mostrando para a gente que agora, que não é porque alguém está passando por uma situação difícil que é consequência de um pecado. Jó passou, sei lá, acho que a maior provação de todas, o maior problema, a maior dificuldade, a situação mais terrível que um ser humano pode passar. E no fim das contas ele tinha pecado para isso? Não. Nadinha. Corretíssimo, homem correto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E passou por tudo isso. Engraçado é que não é de agora, né? Esse negócio da julgadinha de leve. Quando Jesus estava aqui na terra e encontrou um cego de nascença, o que os discípulos falaram para ele? Ô Senhor, está em Lucas 15, 17. Ah não, esse Lucas 15, 17 é outro. Depois a gente lê essa. Os discípulos falam para ele, Senhor,
Quem que pecou para esse menino ser cego ali, ó? Vira o cego passando, cego de nascença, todo mundo já conhecia, cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, né? Viu o menino cego de nascença andando, Jesus, olha aí, já que o senhor sabe de tudo, responde para nós um negócio. Aquele menino cego andando ali, de nascença, quem que pecou? Foi o pai, os pais, né, que pecaram, ou foi ele mesmo? Irmão, o menino nasceu cego, imagina como que ele pecou para poder nascer cego. Mas beleza, né? Olha a julgadinha de leve. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, olha, nem ele pecou, nem os pais. Falou, aquele problema ali que ele tem é para que se manifeste a glória de Deus através dele. Irmãos, hoje a gente está aqui, milhares de anos depois, estudando sobre a vida de Jó, que serve como um exemplo para todos nós. Ele passou por uma situação complicadíssima, terrível. Mas eu acredito sinceramente que Deus, nosso Pai, já pensando, já vendo como seria o futuro, pensou, poxa, eu quero dar um exemplo para esse pessoal. Porque quando vier as dificuldades, eles vão falar, não, mas ninguém conseguiria. A glória de Deus se manifesta para as pessoas, muitas vezes, através de um problema que acontece. Como foi o caso daquele cego de nascença, como foi a vida de Jó, essa parte, né? A vida dele toda não foi assim, mas essa parte da vida de Jó, essa parte complicada, Deus permitiu que isso acontecesse, não porque ele pecou, mas porque Deus queria que existisse um exemplo para nós. E é igual eu falei, muitas vezes a gente pensa, poxa, Jesus, né, nosso Filho de Deus aí, a gente não está nesse nível. Pois é, irmão, Jó não tinha nem o Espírito Santo andando pela terra igual tem hoje, não teve o exemplo de Jesus igual nós temos hoje, e mesmo assim ele venceu a maior das dificuldades que alguém poderia passar. Tenha isso como exemplo. E ele foi atacado em todas as áreas da vida dele, mas ele permaneceu fiel. Ele não pecou. A palavra de Deus diz que ele não errou em nada disso, nada do que ele passou e enfrentou. No item 3, fala o seguinte, das lições que a gente precisa aprender com isso. No 3.1 fala crescer no conhecimento de Deus. Jó, no final do livro de Jó, né? Lá no capítulo 42, está pertinho do fim. A palavra de Deus diz que em um redemoinho Deus aparece e fala com Jó. Olha só, hein? A gente pensava que redemoinho só aparecia o saci. Mas fala que em um redemoinho Deus apareceu e falou com Jó diretamente. Falou, ó, eu vim aqui falar com você. E aí, e o legal é que Deus fica muito chateado com os amigos de Jó. Fala, poxa, que amigos, hein? Falaram mal de você, falaram mal de mim, falaram um monte de mentira contra você, e você é meu servo protegido, não aceito. E a Bíblia fala que Deus castigou os amigos de Jó. Castigou feio. E aí eles pediram misericórdia a Deus. Ô Senhor, tem misericórdia, né, de nós. E aí Deus fala para Jó, fala para eles. Fala, eu vou perdoar vocês assim que meu servo Jó orar por vocês. Tipo assim, você estava falando mal de Jó? A minha referência aqui é ele. A hora que ele orar por vocês, eu melhoro essa situação. Irmãos, e quando Deus aparece e fala com Jó, ele fala o seguinte, fala, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Fala, agora eu te vejo. Então a gente pode entender que a provação nos fortalece,
A provação é um caminho pelo qual Deus usa para manifestar a glória dele nessa terra, para que as outras pessoas vejam. Irmãos, eu já fechei os outros parênteses, tá? Vou abrir mais um. Outro parêntese. Pense em alguém aí que você admira muito, em qualquer área que for. Pense em alguém que você admira muito. Não precisa ser crente, não. Ayrton Senna. Eu admiro muito, sei lá, escolhe alguém aí. Talvez não, todo mundo tem alguém que admira. Tem certeza que você conhece alguém, ou já ouviu falar, ou já estudou a história de vida dessa pessoa, e é algo que te inspira. Se você parar para prestar atenção, essa pessoa que você tem como uma referência, que te inspira, essa pessoa que tem autoridade para falar sobre algumas coisas, que você olha e fala, poxa, se essa pessoa falou, eu acredito, porque ela já venceu muitas situações. Não existe, irmãos, ninguém que é grande, ninguém que é uma referência em algo, que não passou por uma situação complicadíssima, que não venceu provações complicadíssimas. E é só por ela ter vencido que hoje ela é uma referência para mim e para você. Sabe, se alguém chegar aqui e falar, não, eu cresci na igreja, nasci na igreja, primeira vez que eu joguei na Mega Sena ganhei 50 milhões, comprei um monte de empresa, estou aqui firme e forte para a honra e glória do Senhor. Você vai olhar e falar, tá, né? Cadê aí alguma coisa para me ajudar, para me inspirar? Isso aí foi na vida dela e pronto. Agora se alguém chegar aqui e falar, irmãos, saí do nada, sofri, ralei, passei por coisas complicadas. Um exemplo aí que é uma referência no Brasil, talvez você não saiba, mas para muitas pessoas Silvio Santos. Silvio Santos começou como camelô, mas antes de ser camelô, ele pediu, está na história dele, se eu errar algum detalhe, depois me corrija, não sei a história 100% completa. Mas disse que ele primeiro pedia dinheiro no sinal, porque ele não tinha. Juntou um dinheirinho, comprou uma caneta. Pegou essa caneta, vendeu no sinal. Pegou o dinheiro, comprou 2 canetas. Foi no sinal, vendeu as 2 canetas, voltou, comprou 4. Vendeu as 4, comprou 8. E assim ele foi fazendo dinheiro, hoje está aí. Dono de uma rede de televisão, de mais um monte de coisa. Saiu do nada. Essa pessoa vinha aqui falar para mim e para você sobre como crescer na vida, como organizar suas finanças, todo mundo vai parar para ouvir. Porque essa pessoa venceu uma dificuldade extrema. Essa pessoa passou por situações que a maioria não passaria. Então, meu irmão e minha irmã, quando você estiver passando por situações complicadas na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, na sua igreja, ou seja, onde for, entenda o seguinte, Deus quer manifestar a glória dele através disso. Ele quer que o nome dele seja glorificado através disso. Quando essa situação passar, e vai passar, o nome dele vai ser glorificado. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se tornar uma pessoa mais forte. Você vai ser um servo melhor para o seu Deus. E quando vier uma situação mais complicada, você já está mais tranquilo. Você já vai poder ajudar outras pessoas. Porque você já passou por aquilo. Você já venceu aquilo. Então, tem uma frase que diz o seguinte, que a grandeza beira a destruição. Como assim? A grandeza beira a destruição? Como eu falei mais cedo, para alguém ser uma referência lá em cima, que inspira milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, essa pessoa praticamente quase foi destruída na vida dela. Ela passou por situações onde estava na beiradinha assim ou dá um jeito ou eu prefiro que minha vida acabe. Mas deu um jeito. E é por isso que hoje ela é uma referência onde ela for. Hoje as pessoas pagam para ouvir ela falando. Porque ela venceu uma dificuldade que pouquíssimas pessoas venceriam. Entenda isso. Deus quer que você e eu sejamos referências. Isso significa que a gente vai passar por dificuldade. É igual aquela. Quem quer ir para o céu? Todo mundo. Ei, vai ter que morrer, tá? Oh.
vai passar por isso, irmão. Agora, né, não tem problema com morrer, não, mas espero que seja bem velhinho, né? Depois já tiver vivido bastante. E saudável. Em nome de Jesus. Mas a Bíblia também promete, tá? Longevidade. Honra seu pai e sua mãe, que você vai dar certo, vai viver bastante. Mas entenda o seguinte, a lição ensina pra gente que o passar por dificuldades nem sempre é uma resposta de um pecado, tá? Não é porque você está vendo um irmão passando por problema que ele pecou. Entenda isso, não julgue ninguém. Não é porque você está passando por um problema que Deus te esqueceu, te abandonou. Não, Ele te ama, Ele quer que o nome dEle seja engrandecido através desse problema, seja exaltado através desse problema. E Ele quer que você desenvolva, que você cresça. Vou dar um exemplo rapidinho. Casei, mas antes... Sempre minha referência para alguma coisa era meu pai, né? Meu pai, sempre que eu comprei meu primeiro carro, aí o pai, põe a mão aí, abençoa esse carro aí, né? Vamos pedir para Deus abençoar. Aí beleza, meu pai foi lá, orou, abençoou, comprei uma moto. Pai, põe a mão aí. Vamos orar para que Deus abençoe essa moto, que ela não me derruba no chão, não. Que me ajuda a ganhar dinheiro, ajuda a crescer na minha vida. Meu pai foi lá, não, meu filho, tá certo, vamos orar. Orou, abençoou. Só que eu fui aprendendo que Deus, Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente desenvolva. E quando eu me casei, a palavra de Deus fala que eu sou o sacerdote do meu lar. Casei, aí a gente mudou, foi morar de aluguel, né? E aí, pensei, vou chamar meu pai, né, para orar aqui. É errado? Acho que não acho que é errado não, irmão. Mas eu entendi que como agora eu sou o sacerdote da minha casa, da minha família, peguei um olhinho, fui lá na porta da casa, no portão, orei, pedi a bênção do Senhor. E eu tenho certeza que foi abençoado por Deus. Por muitas situações que a gente já passou e que o mal só chegou do portão para fora. Depois disso, teve pastores que foram lá. Pastora Alba foi lá, orou, abençoou, pastor Eudes. Mas antes eu já tinha orado. Eu tinha feito a minha parte. Que a gente entenda, irmãos, que o passar por dificuldade não é porque Deus esqueceu da gente, não. É porque Ele quer que você seja um servo mais capacitado. Que você seja um servo que consegue ajudar outras pessoas agora. Que Ele olhe para você e pense, poxa, agora eu posso dar uma responsabilidade maior, porque Ele pode ir mais longe. Que a minha obra agora vai mais longe. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Ele quer que a obra dEle vá mais longe. Ele quer que o nome dEle seja exaltado. Ele quer que o nome dele seja honrado e glorificado pelo exemplo que eu e você vamos dar para as outras pessoas, para a nossa família. Mas a gente, para fazer isso, precisa tomar atitude. Entenda, a gente precisa tomar atitude. Lembra das escolhas? Quase 800 por dia. Tem hora que a gente pode escolher, parar e orar. Pedir para que Deus dê a direção, pedir para que Deus abençoe uma situação, para que Deus mova uma situação. Pedir para que o pastor ore é importante, Eu vou pedir para minha família ajudar em oração numa situação complicada, eu vou pedir. A gente já até viu em outras aulas aqui o poder da oração da igreja é unida. Agora não fuja da sua responsabilidade. Você é um servo de Deus também, amém? Você tem uma ligação, um contato direto com o Pai. E quando acontecer uma situação que precise de um contato com Deus e você não conseguiu, opa, já aconteceu isso comigo, irmão. Tinha acabado de casar, foi uma das coisas que me ensinou, né? Tá vendo a aprovação, o resultado? Passei uma situação complicadíssima, peguei o telefone, liguei para um pastor, nada, liguei para outro, nada, liguei para outro, nada, liguei para outro. Irmão, estou aqui na Bahia, mas daqui a pouco estou chegando, precisava de um trem agora. E aí depois disso, situações que a gente passa para a gente aprender, né? Depois disso eu entendi
que algumas coisas dependem de mim. Eu tenho que orar. E eu que tenho que pôr a mão, eu que tenho que fazer. Depois o pastor lá que me atendeu falou, não, fiquei orando por você e tudo. E falei, não, e graças a Deus melhorou, resolveu. Mas tem coisa que depende de mim e de você. Entenda isso. Assuma a sua responsabilidade como servo de Deus. Não fique só dependendo do pastor, não. Não fique só dependendo do seu pai. Eu continuo pedindo para meu pai orar pelas coisas, mas eu não paro também de orar, eu não deixo. Tipo, não, agora, quando meu pai puder, eu vou agendar. Não, pai, vai lá em casa, porque eu estou com uma situação complicada lá, para o senhor orar. Não, eu posso pedir oração para meu pai, sim. Ele continua sendo autoridade sobre a minha vida, mas eu também tenho uma autoridade espiritual dada por Deus. Você também tem. Faça uso disso. A palavra de Deus fala que Jó teve um conhecimento em Deus depois dessa provação muito grande. E a provação tem isso também, ela traz um conhecimento em Deus. Depois que você passa uma situação com Deus muito grande, meu irmão, a sua fé é fortalecida. Você entende que não vai ser mais qualquer coisinha que vai te abalar. Então, o passar por dificuldades tem vários resultados, tem várias situações que se implica, traz várias situações. Como eu já falei aqui, de várias, outras delas é o crescimento do contato de você com Deus. O contato que eu tenho com Deus. Isso cresceu com os anos. Depois de muitas dificuldades, depois de muitas situações, de muitos problemas. Hoje eu tenho um contato com Deus maior. Entenda que, hoje eu entendo, né? Como eu falei nessa situação, precisei de ajuda, liguei para todo mundo. Ninguém podia. Aí você pensa, poxa, que provação, é verdade. Aprendi a tomar a frente e ser, né, mais proativo em algumas situações, porque eu tive que passar uma provação muito grande. Então, reflita sobre isso. O que essa provação pode te ensinar, irmão? O que Deus quer que você aprenda com isso? Às vezes a gente passa por situações só porque Deus quer que a gente aprenda alguma coisa. Na lição traz aqui que a gente cresce no conhecimento com Deus. No 3.2 fala o seguinte, fala, olha, a gente tem uma profunda consciência de si mesmo. E aí está no Lucas 15, 17. Abre rapidinho aí. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17 fala sobre a parábola do filho pródigo, que Jesus conta. Todo mundo conhece a história, né? Se não conhece, depois você lê lá a história toda, que não dá tempo de ler tudo, não. Mas fala que ele pediu um adiantamento de herança para o pai, pegou o dinheiro, foi embora para outra cidade, torrou tudo com bagunça, farra e mulherzada. Resumindo, foi isso. Depois teve que pedir comida, teve que pedir emprego, foi trabalhar numa, sei lá, fazenda, dando comida para os porcos. E aí a Bíblia diz que ele chegou a desejar a comida dos porcos, porque o porco tinha comida e ele não. Ele queria comer o que o porco estava comendo. E aí diz que nesse momento, aí vem Lucas 15, 17, fala o seguinte, quando finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e aí continua a história. O importante que eu queria dizer é o seguinte, diz que é a maior queda que um ser humano pode cair. Qual que é? Quando cai em si mesmo. Foi o que aconteceu aqui. Ele estava no fundo do poço. Aí você fala, não tem como cair mais? Tem. Aquela que a gente brinca, né, de cair a ficha. Foi quando caiu a ficha. Os mais novos não entendem isso, né? Porque hoje em dia nem orelhão não existe mais. Antigamente, para fazer ligação no orelhão comum aí, né, a gente tinha que colocar a ficha. Aí quando a ligação atendia de lá, a ficha caía. Tipo, agora completou. Por isso que a gente fala, né? Caiu a ficha. Agora eu entendi. Poxa, era isso que Deus queria para mim. Era isso que meu pai falava.
Poxa, se eu for embora daqui, os servos do meu pai, os empregados do meu pai tem comida de sobra, veste bem, come bem, vive bem. Falou, eu estou aqui esmolando comida de porco. Então, ele caiu em si mesmo. A lição traz para nós o seguinte: outro benefício da provação é a gente cair em si mesmo. É a gente ter um entendimento de nós mesmos que a gente não entendia. Passei por muitas situações e provas na minha vida onde eu fiquei extremamente amargurado com Deus e principalmente com o ser humano, de maneira geral. Olhava para as pessoas e pensava, aí é mal mesmo, hein? Olha lá, só pensa coisa ruim, só toma decisão egoísta. Olha lá que coisa complicada. Não, poxa, dá para depender dos outros, não. Passei por muitas situações complicadíssimas e só essas coisas que vinham na minha cabeça. E depois que eu comecei a refletir e fui caindo em mim mesmo, eu comecei a entender que muitas das coisas que estavam acontecendo eram permissões de Deus para que eu aprendesse o meu limite em muitas coisas. Até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, até onde eu posso falar, até onde eu posso conversar sobre coisas, até onde eu posso fazer amizade, até onde eu posso deixar as coisas irem. Porque existe um limite para tudo, irmão, e se você passar do limite, muitas vezes pode ser que não tenha volta. Então Deus permitiu que muitas coisas acontecessem na minha vida para que eu entendesse, para que hoje eu tivesse um limite, uma consciência. Poxa, só posso ir até aqui, daqui para frente eu não vou mais. Daqui para frente, mas eu não, aí é outra pessoa, aí sei lá, procurar ajuda, só posso ir até aqui. E às vezes a gente precisa cair em si. E sozinho a gente não cai em si quando está tudo bem. Irmãos, quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, ele não fala que é impossível, tá? Ele fala que é muito difícil. O dinheiro não é um problema, o problema é onde a pessoa está colocando o coração dela. Se o coração está no dinheiro, complicou. Mas por que Jesus fala isso? Imagina, eu lá, milionário, né, aquele que ganhou na Mega Sena, dono de um monte de empresa, e aí de repente minha filha amanhece com febre, vomitando, chorando. Qual que é a primeira coisa de um cara cheio de dinheiro que ele vai pensar? Pegar essa menina, correr para um hospital, e vou chegar no hospital e vou rodar a baiana e eu quero o melhor tratamento. Onde que é? Em São Paulo? Vamos para São Paulo? Não, porque lá nos Estados Unidos eu ouvi falar de uma cirurgia, não importa o preço, eu pago. Quando a gente tem muito dinheiro, normalmente o primeiro pensamento de alguém quando vê uma dificuldade é essa. É passar uma situação complicada, você já vira e fala, não, mas precisa de quanto para resolver isso aí? Aí a pessoa fala, não, meu irmão, aqui não é dinheiro que resolve, não. Quando a pessoa tem muito dinheiro no bolso, normalmente, não é sempre, mas normalmente a primeira atitude dela ao ver um problema é pensar, o que o meu dinheiro pode fazer para resolver esse problema? Voltando na mesma situação, eu aqui, na minha vida normal, né, não ganhando tanto assim, se minha filha amanhece com febre, vomitando, chorando, qual é a primeira coisa que eu vou fazer, irmão? Eu vou colocar a mão na cabeça dela e vou orar. Não vai no médico não? Claro que eu vou, irmão. Claro que eu vou. Mas a minha primeira atitude vai ser recorrer a Deus. Porque a minha confiança não está no dinheiro. Está em Deus. Tem que ser assim. Então quando Jesus fala, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É por causa disso. É porque na hora que alguém tem muito dinheiro e enfrenta uma dificuldade, ele quer resolver no dinheiro, porque dinheiro resolve quase tudo. Quase, resolve mesmo, meu irmão. Para e pensa. Se tem algum problema que você está passando aí agora, não importa qual seja, para e pensa. Se você tivesse, sei lá, muito dinheiro na sua conta bancária, você ia estar passando por esse problema? De verdade, pensa. Na maioria das vezes, não. Mas a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades. Quando a gente entender
que quem a gente tem que recorrer primeiro é o nosso Senhor, aí Deus vai olhar e vai falar, não, ali está pronto para receber mais dinheiro, porque agora ele não vai pôr confiança no dinheiro mais. Aí Deus começa a abrir as portas. Mas isso depende de como está o seu coração e o meu. Entenda isso. Aqui fala que a gente precisa, na verdade fala que quando passa por provações, a gente cai em si. Caindo em si, a gente se avalia, a gente se analisa. E é uma coisa que a gente só faz quando está tudo errado, irmão. Já parou para prestar atenção? Quando está tudo ruim. Não errado, mas ruim. Quando você está passando por um problema, aí você senta, põe a mão na cabeça, o que está acontecendo? Aí você reflete. Quando está tudo bem, geralmente a gente não para pensar o que está acontecendo. Então, às vezes, Deus deixa alguma coisinha acontecer. Justamente porque Ele te ama. Porque Ele quer que você se analise, entenda o que está acontecendo, talvez mude de direção e melhore. Então, a aprovação, irmão, é para nos tornar pessoas melhores. É para aumentar o nosso contato com Deus e para que a gente, através de Deus, abençoe outras pessoas. Abre aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apocalipse 3, 5. Muita gente fica morrendo de medo de ler Apocalipse. Vai falar do fim do mundo. Bom, Apocalipse é um livro que fala mais do céu e de coisas vindouras e boas do que de coisa ruim. Fala de coisa ruim também, tá? Mas é uma profecia do que vai acontecer. E fala de muitas coisas boas. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Jesus aparece para João e fala, vai escrevendo aí. E aí ele cita várias situações que as igrejas estão passando. E ele fala, olha, fala para o meu servo consertar. E 3:5. E ele fala o seguinte, fala, olha, mas se o meu servo vencer, depois você pode ler tudo lá, e ele fala, olha, todo aquele que vencer, que ele fala das dificuldades que a igreja está enfrentando, ele fala, olha, mas todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém? Apocalipse 2, versículo 17. Volta só um pouquinho aí. Mesma situação, uma carta para uma outra igreja que passando problemas diferentes. E aí Jesus fala o seguinte, fala, olha, mas fala para o meu servo, que todo aquele que puder ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Porque todo que for vitorioso comerá do maná escondido, e a cada um darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo, que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Irmãos, são promessas maravilhosas daquilo que permanece, daquilo que vai continuar, daquilo que vai ser eterno. Talvez, não sei se já passou pela sua cabeça, passou pela minha, imagina, né, gente no céu, e aí Deus fala, João, e aí 5 milhões de pessoas falam, Deus, José, tem muitos, né? Pois é, a Bíblia tem solução e resposta para tudo, tá? Inclusive fala aqui que a gente vai receber uma pedrinha branca e vai ter um nome novo, que ninguém conhece. Eu e você vamos receber outros nomes. A Bíblia fala que sempre que Deus quer mudar um destino de alguém, Ele mudava o nome. Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel. Eu e você vamos receber nomes novos também. Só que a palavra de Deus diz que isso é para aquele que vencer. Vencer o que, irmão Glauber? As dificuldades. Mas agora que a gente teve essa lição toda, espero que você entenda que passar por dificuldade é algo difícil, é algo às vezes complicado, é algo talvez dependendo do nível da dificuldade, até desesperador. Mas Deus tem a solução. Deus
Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz que Ele vai nos fortalecer para que nenhuma dificuldade seja maior do que aquilo que a gente consegue superar. E que Ele vai engrandecer o nome dEle através disso. Ele vai nos ensinar, a mim e a você. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos preparar. Ele vai tornar você e eu pessoas melhores, servos melhores, maridos melhores, funcionários melhores. E no futuro vamos todos ter uma morada no paraíso com Ele. Vamos viver muito bem, irmãos, aqui na terra. E vamos viver muito bem lá no céu também. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.